O Enem, as provas dos vestibulares aí estão chegando e você possivelmente está se perguntando: como que eu faço uma super revisão? Como que eu retomo os conteúdos que eu já sei? Como que eu verifico se está faltando alguma coisa, se tem que lapidar algum conteúdo ainda? Esse vídeo eu quero te mostrar 6 formas de você revisar os conteúdos que você já sabe ou possivelmente estratégias de remoção de lacunas. Se prepara aí que esse vídeo é muito bom e já encaminha ele para algum amigo que você sabe que está começando a revisão ou que não sabe revisar, não sabe como realizar essa revisão até a prova ou que ainda está revisando errado. Então fica aí e vamos pro vídeo. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Prof. Rafa aqui do Química no Detalhe. Esse vídeo é muito importante aí para sua reta final, então já deixa aí o seu like, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que está precisando de revisão ou que está se batendo com a revisão. Bora! Primeira coisa que você tem que saber, revisar, relembrar um conteúdo. Você precisa avisar para o seu cérebro que essa revisão é algo importante. E como que você conta para o teu cérebro que aquele conteúdo que você quer revisar é importante? Por meio de esforço. Se você revisita um conteúdo sem esforço, o seu cérebro fala, isso não é lá muito importante. E aí no futuro, quando você quiser lembrar aquele conteúdo, você vai ter dificuldade e não vai lembrar esse conteúdo. Vai falar, puxa, eu estudei tanto esse conteúdo e na hora da prova não lembrava como é que fazia. Isso é muito triste. Então, se você quer revisar um conteúdo bem, você precisa de esforço. Você precisa registrar, o seu cérebro precisa compreender que aquele conteúdo é muito importante para você, porque você está exigindo muito. Então o coração desse vídeo, já anota aí, quanto mais esforço você fizer para relembrar alguma coisa, maior a retenção desse conteúdo, mais ele fica arquivado na sua memória, mais ele consegue ser recuperado na hora que você quiser. Então quanto mais esforço, maior a retenção daquele conceito. Logo, uma revisão que gere pouco esforço, o seu cérebro não vai tornar aquilo importante. Então, vamos dividir aí. 6 formas de revisar. Vou começar pela que menos exige esforço e vou até a que mais exige esforço. Então, bora lá. Em 6º lugar, a técnica que menos exige esforço. Se você já sabe um conteúdo e você decide assistir aula. Assistir a aula a partir de algo que você já sabe não tem quase nada de esforço. O seu cérebro fala, puxa, isso não é muito importante. Então não tem um esforço, logo não tem uma grande retenção. A aula serve quando você não sabe um conteúdo ou sabe ele bem mais ou menos, superficialmente. Aí é muito importante assistir a aula, de preferência uma aula objetiva. Nada de aulas longas, extensas, que você gaste muito tempo. Isso é coisa ultrapassada. Beleza, então se você já sabe um conteúdo, quer revisar, assistir a aula é a que menos exige esforço, logo é a pior dessas técnicas. É melhor do que nada, mas 6º colocado. 5º colocado, exige um pouco mais de esforço, mas ainda... Flashcards. Flashcards é tão popular, tão famoso, mas na química, nas exatas, você fazer perguntas simples, virar para ver a resposta, é retomar de forma muito superficial um conteúdo. Porque na química, principalmente na físico-química, você tem que resolver. É matemática básica, é saber assim, calcular, escrever, descrever. E aí, quando você pega um flashcard, faz uma perguntinha e vira, isso é melhor do que nada, E até exige um pouco mais de esforço do que assistir a videoaula, porque tem uma pergunta, você lê ela, tenta responder e vira ver se acertou ou não. É melhor que assistir a aula, mas ainda tem pouco esforço porque revisa superficialmente. 5º colocado, portanto. 4º colocado, já exige mais esforço, já começa a dar um up massa. Autoexplicação, que é quando você começa a explicar um conteúdo para você mesmo. Manda uma mensagem para você mesmo, ou fica falando aí em voz alta, você fica explicando um conteúdo. Se esse conteúdo for teórico,
tudo bem, ainda é uma boa técnica. Mas se for um conteúdo de que envolva matemática, na física, por exemplo, a físico-química, né? Lá, vamos voltando, né? Eletrólise, pilha, equilíbrio químico, cinética química, termoquímica, todos esses assuntos que envolvem até o cálculo estequiométrico, você ficar explicando não resolve muita coisa. Então a autoexplicação serve parcialmente para a química. Para os conteúdos teóricos, beleza, exige um esforço maior que flashcards e que assistir aula, mas ainda não resolve a química. Então, por isso, quarto colocado. Terceiro colocado é a autoexplicação agora aplicada para química, que é fazer um mapa mental. Você pega uma folha e começa a descrever tudo o que você sabe. Estabelece relações. Nosso cérebro adora estabelecer relações. Quanto mais relações você estabelece, mais aquilo é colocado como importante, mais aquilo é codificado na sua memória. Então, pega lá uma folha em branco e vai descrever tudo que você sabe, coloca a fórmula, puxa, relaciona. Isso é bem melhor que a autoexplicação na química. Exige bastante esforço e por isso ficou em terceiro lugar. Agora, se distanciando muito, subindo muito o nível, agora algo que exige muito esforço. Número 2. Listas HALP. Que aqui no Química no Detalhe, né, eu chamo de lista HALP, que são as listas com temas misturados. Isso é maravilhoso. Quando você pega uma listinha ali com 10 exercícios, por exemplo, com temas misturados, isso é fantástico. Porque a cada questão você não sabe qual é o conteúdo. Então a cada questão o teu cérebro precisa novamente buscar o que conteúdo é aquele, como é que resolve aquilo. Então aquela lista difícil, você não tem paz. Terminou o primeiro exercício, o segundo não é igual. O segundo é outra área da química e vai esforço e exige. Isso é maravilhoso, isso exige muito esforço, te faz evoluir muito o seu cérebro, dá muita importância para isso, aí você arquiva esse conceito muito bem e consegue puxar ele da memória sempre. É importante que essas listas misturadas tenham conteúdos que se repitam de forma espaçada. Então, por exemplo, você estudou lá funções orgânicas na lista 1, daí na lista 3 você coloca funções orgânicas de novo, na lista 6 que você montou, coloca funções orgânicas de novo. Então você tem que pegar um conteúdo e revisar ele de forma espaçada. Aparece nas listas misturadas, só que não na mesma lista, aparece espaçado. Na lista 1, na 3, na 7, na 9. Aqui no Química no Detalhe, os alunos recebem uma lista HALP por semana. Olha que maravilha. Essa lista com temas misturados e tem correção em vídeo de todas as questões. Maravilhoso, né? Bom, então fazer lista misturada daqui até o teu vestibular é sensacional, é fantástico. Até agora é a melhor coisa que você pode fazer. Só não é primeiro colocado porque tem algo que ainda é melhor do que lista misturada, do que lista HALP, que é a prova antiga. As provas antigas são uma versão mais especificada da lista misturada, porque a prova antiga é exatamente como o teu vestibular cobra aquele assunto. Então as provas antigas, elas são melhor do que as listas HALPs ou até mesmo simulados, porque é exatamente como o teu vestibular cobra aquele conteúdo. Então as provas antigas é a melhor forma de revisão. Se você não começou a fazer provas antigas ainda, você precisa realizar provas antigas. Posso gravar um outro vídeo explicando como fazer provas antigas e o mais importante, né, como analisar os erros e tratar esses erros que você cometeu em cada prova antiga que você fez. Mas a prova antiga é o que mais exige, porque é uma versão lista HALP personalizada. Então exige muito esforço e ainda é exatamente como o seu vestibular cobra aquilo. Então se prepara muito bem para a prova. Bom, essas foram então as 6 formas de você revisar um conteúdo, de você revisitar. Lembre-se, quanto mais esforço, mais aquilo fica registrado na sua memória. Quanto menos esforço, é quase uma perda de tempo. Gostou do vídeo? Fez sentido? Então não esquece de curtir o vídeo e, mais uma vez, compartilha ele com quem você sabe que não está fazendo uma boa revisão. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.